Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui desvendando o segundo episódio da série Arcane na Netflix. Nobody wins in war, Vi. What are we gonna do? The enforcers will come back. I don't know. I'll figure it out. Pois bem, pessoal, esse segundo episódio aqui da série nos oferece com certeza um maior aprofundamento da temática principal então aqui de toda esta obra de animação. Pois é, e claro, relacionada ao videogame League of Legends, o popular LoL, que claro, né? Quem já jogou bastante sabe muito bem o que está acontecendo por aqui e oferecido, narrativamente falando, em pequenos pedacinhos. Mas nós, que claro, não jogamos, temos que ir catando exatamente esses pedaços e juntando para tentar compreender exatamente qual é esse universo onde a história está inserida. E aqui sim, realmente nesse segundo episódio, muitos conceitos interessantes estão muito bem colocados na mesa. Bom, logo de cara a gente tem uma visão diferenciada de algo que a gente já tinha visto no episódio anterior, que é exatamente aquela invasão dos 4 jovens delinquentes e punguistas lá naquela oficina barra laboratório de um certo inventor. E eles estavam certos, realmente ali é local de trabalho de alguém que está tentando criar uma máquina. Pois é, bom, quem tentava entrar ali dentro da oficina, mas não conseguia porque a porta estava barrada, é exatamente o personagem chamado Jace. Um rapaz lá na casa dos seus 24 anos, se eu não me engano, mas estava acompanhado também da Kathleen, que por sua vez é a filha dos 2 patronos de Jace lá na Academia de Ciências da Cidade Alta, a cidade cheia da grana. Pois é, e aí no momento justamente da explosão, ele sofre um baque, ele fica inconsciente e começa a rememorar uma coisa do seu passado. Não dá para determinar exatamente quanto, bom, mas ele aparece muito mais jovem, com 10 anos talvez de idade, junto com sua mãe. Só que num ambiente completamente diferente do que a gente tinha visto até então, porque sempre estávamos num momento urbano, né? Tanto na cidade alta quanto na cidade baixa, o clima era sempre o mesmo, né? O cenário, que eu quero dizer, né? Mas agora não, estamos num local completamente desolado, com neve para tudo quanto é lado, uma nevasca mesmo acabou de cair, e os dois, tanto Jace, jovem, como sua mãe, estão ali completamente debilitados. Não se sabe exatamente o que está acontecendo com eles. Estão fugindo, eles estão se dirigindo para algum lugar, não dá para entender direito. O que importa é que sua mãe não aguenta mais e ela acaba caindo ao chão, praticamente desfalecida ou muito pior que isso, quase morrendo mesmo. E eis que surge então um ser misterioso. Bom, aparenta ser um homem, embora seus olhos sejam bem iluminados, né? Que lembra um pouco aquele sujeito vilanesco que apareceu no primeiro episódio, né? Que também tem um certo olho de vidro barra luminoso também, né? Mas, na verdade, ele não se trata de um sujeito do mal, porque ele tenta salvar justamente, tenta não, consegue salvar tanto Jace quanto a sua mãe, e se valendo de magia, que aí sim é a temática colocada então aqui nesse episódio. Sim, o universo de Arcane, como também era o LoL, está baseado na magia, e num outro conceito bastante interessante que vem logo a seguir. Mas é justamente através da magia então que esse homem misterioso salva tanto a criança quanto a mãe. O curioso é que ele se vale de um cristal, claro, parecido com aqueles que a Pounder havia achado ali na oficina também. E ele faz uma conjuração mágica ali que transporta tanto o Jace quanto sua mãe para um local completamente diferenciado. Se antes eles estavam num lugar completamente gelado, neve para tudo quanto é lado, de repente eles estão, depois do transporte, né, num local primaveril, né, com flores, abelhinhas, só faltou abelha. Realmente, um lugar completamente distinto. E claro, por estar em um lugar mais quente, ambos agora estão salvos. E aí, esse homem misterioso entrega justamente aquele cristal que ele usou para conjurar a magia e coloca na mão do jovem Jace. Um detalhe do cristal é que ele está completamente apagado. Eu acho que o cidadão lá que fez a mágica, ele exauriu completamente as forças daquela pedra, daquela joia. Suponho eu, porque depois que ele cresce, Jace, né, ele usa aqui no pulso exatamente a pedra, e ela sempre está escurecida, ela não tem mais brilho algum. Como por exemplo tem aquelas joias que a Pounder pegou, né? Pois é.
Bom, e vai daí que também a história continua de onde parou da explosão lá daquele ambiente de laboratório barra oficina e casa também, deve ser provavelmente do Jace, né? Tem lá as investigações e mais uma vez aparecem então aqueles defensores, tanto a chefona quanto aquele assistente dela, a Gleason e o Marcus, que estão ali obviamente para deter o Jace, que fez uma coisa completamente errada. Ele estava fazendo seus experimentos ali, provavelmente não autorizado pela academia, e estava se valendo de instrumentos ilegais. Pois é, ele não tinha autorização para fazer tudo aquilo que estava sendo feito. Foi detido, foi preso e já encaminhado para julgamento. Também estava ali presente um tal de Victor, que é o assistente do chefe de pesquisa lá da academia. Um sujeito bem baixinho, né? Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tenta falar para Jace, né? Olha, dá para salvar você, você não vai ser condenado exatamente. Eu vou dar um jeitinho de você apenas tomar um pequeno castigo, mas uma coisa é importante, não fale de magia, porque Jace abriu o jogo para ele, né? Ele está tentando fazer com que a magia exista de forma mecânica, através de uma certa máquina. Sim, porque na verdade a mágica é feita por magos, ou seja, feiticeiros que nasceram com esse dom. Mas ele, nas suas invenções, acredita que ele pode se valer de máquinas, desses cristais talvez potencializados, a criar a energia suficiente para se fazer a tal mágica. Enfim, mas o professor dele diz, não, o mestre diz, não, para com isso. Isso é coisa do passado, eu sou muito velho, tenho mais de 300 anos e sei que isso não dá certo. Na verdade, o professor ali, ele é de um tempo onde a magia existia. E depois, lá na sala de conselho, quando ele está sendo julgado, o Jace, tem outra figura lá, um outro conselheiro, que me parece quase um robô. Ele também diz, né, a minha espécie foi quase dizimada por causa da magia. Ou seja, também tem o conceito aqui na série de que a magia já existiu e, claro, foi usada por más pessoas. Obviamente, isso sempre acontece, né? Enfim. E também dá para perceber então que muito das batalhas que acontecem então lá no jogo acontece por causa de magia. Ou seja, magia de quem já é de fato um mago por natureza, ou um feiticeiro, ou quem se vale de instrumentos tecnológicos para recriar magia de maneira artificial. Interessante. Bom, mas esse era o perrengue do Jace, que foi colocado aqui como um personagem novo, que trouxe vários outros a reboque, que dá mais recheio aqui para essa animação. Com certeza, claro, tudo que a gente já havia acompanhado das duas irmãs era muito interessante, mas essa nova visão, que claro, está tudo relacionado à Cidade Alta, também juntando uma coisa com a outra, torna o produto, a série Arcane, muito interessante. Assim, Arcane são os arcanos, que são os arcanos, justamente os magos, os que podem lidar com magia. Não sei direito, mas acho que é por aí, com certeza. Bom, mas voltando então para as irmãs, elas ainda continuam tentando fugir lá dos defensores, aquelas equipes policiais, e praticamente não conseguem, né? Porque mais uma vez aquele assistente lá da Gleason, o Marcos, vai meter o bedelho lá e quase pega todos os 4 jovens. E de novo, né, quase a Pounder cai lá de cima do telhado, né, estragando tudo, mas no último segundinho ela consegue se livrar. Aliás, né, mais uma vez teve aquele confronto de Miles para com ela, dizendo que ela não tem idade ainda para participar dessas coisas, né, é muito novinha, não tem muitas habilidades, embora a irmã já tinha dito no episódio anterior, né, que ela, a Vai, ela é a pessoa da força, enquanto que a sua irmã, pequenininha, é a da cabeça. Ela tem aquelas invenções também, é meio tipo uma inventora maluca, que nem o cientista lá, o Jace, com certeza. Mas depois, quando eles estão escondidos naquela espécie de fliperama, né, que muita coisa de luta para treinar, né, ela consegue lá nos tiros acertar todos os alvos que o Milo não acertou, né? Ou seja, ela não é tão assim fraquinha não na arte da luta. Claro, se valendo também de uma máquina, né? Que a arma não deixa de ser uma máquina, não é só força física não. Mas enfim, elas conseguem, as crianças ainda conseguem se safar das investidas lá dos defensores. Só que cada vez mais o cerco se fecha. Aliás, também vai se fechando de uma maneira também diferente e esquisita que não deu para entender direito. Aquele sujeito sinistro que fez aquela experiência lá com o ratinho que matou o gato,
Bom, o nome dele não foi dito, acho que nos 2 episódios, mas que a gente vendo os créditos a gente percebe que o nome dele é o Silco. Pois é, Silco o nome dele. Ok, e ele está macumunado também com o Marcos, ou seja, ele está querendo alguma coisa do cidadão ali, que está querendo, claro, desrespeitar as ordens de sua superiora, a Grayson. Ou seja, tem muitos elementos de traição para lá e para cá, também aparecendo aqui no contexto da série. Na verdade, esse episódio aqui é muito interessante, que ele injeta várias linhas muito mais interessantes do que o primeiro, que eu tinha comentado, né? A abertura da série, ela foi uma coisa assim, ok, com muitos elementos um pouquinho clichês, mas o que deixava tudo muito mais interessante é que o contexto da série, a parte técnica dela, levava tudo, deixava num patamar muito interessante. Mas se num segundo episódio não acontecesse coisas novas, que aparentemente ser mais originais, fugindo de coisas batidas, clichês, realmente naufragaria. Mas esse episódio oferece pra gente bastante coisa interessante. E fecha também algumas questões que foram apresentadas no primeiro episódio. Por exemplo, exatamente o encerramento aqui desse episódio. Quando vai, depois de uma boa conversa lá com o Vander, diz para ele que ela precisa tomar atitude. Se ele não quer tomar as dores de tudo ali que está acontecendo, porque ficar ali no chove não molha, sem tentar marcar a posição que ali, a cidade baixa é deles, não adianta os outros lá de cima virem atrás das crianças. Bom, já que Vander não quer fazer nada, não quer tomar posição, mesmo por causa daquele acordo que ele tem lá com Gleason, que é a chefe lá dos defensores, realmente, então vai tomar, literalmente vai agir por conta própria. E é exatamente esse o agir dela que é curioso, que está no finalzinho, nos últimos momentos aqui desse segundo episódio, porque ela retira aquele coelhinho de feltro, boneco, né, que estava lá em cima, pendurado na fiação elétrica, acho que é a fiação elétrica que tinha por lá, né, que ela nunca tirou porque ela perdeu aquele bonequinho quando era criança, alguém jogou lá em cima de sacanagem, e ela sempre ficou torcendo que seja o vento, a chuva, ou então um pássaro, um animal qualquer, um gato, qualquer coisa, derrubasse o bonequinho lá de cima da fiação. Ou seja, ela esperava que os outros, ou causas naturais, resolvessem os seus problemas. Agora não, ela tomou a postura de ela resolver as coisas por conta própria, ela assumir os riscos e também as lideranças, por assim dizer. É por isso então que, metaforicamente, né, ela tirou também o coelho lá de cima. Agora é ela que manda na vida dela. Ou seja, ela praticou uma grande independência ali então do seu tutor, né, o Vander, e sabe-se lá o que ela vai fazer. Quer dizer, dá para entender um pouquinho aquele finalzinho onde ela está esperando ali alguém entrar lá no bar, né, que é a última gota, né, eu acho que ela está se entregando provavelmente. Aquela mensagem, o tubo de comunicação que a Gleason havia deixado com o Vander, acho que não foi o Vander que enviou, foi exatamente a Vi que mandou, ó, eu vou me entregar então. Agora, em que circunstâncias que ela quer fazer isso? Simplesmente para resolver o problema dos outros 3 garotos? Ou para tentar fazer uma coisa ali, estando lá na cidade de Alta, tentar o início de uma nova rebelião, já que todo mundo está querendo fazer isso mesmo, né? Os ânimos estão bastante exaltados. Mas, como tudo isso vai acontecer, não sabemos, mas temos a certeza que o terceiro episódio, que fecha o primeiro ato então aqui de Arcane, ele realmente vai trazer uma história com um começo, meio e fim literal, né? Primeiro, segundo e terceiro episódio, ou seja, o próximo será uma conclusão de várias coisas que já foram expostas nesses 2 primeiros, e teremos uma conclusão que vai dar um fecho muito interessante, onde a gente pode considerar os 3 episódios como um grande de um filme, né? Não é tão grande assim, né? 45 minutos, mais ou menos, cada episódio, dá uma boa projeção. Ou seja, a série, ela caminha cada vez mais para se mostrar um produto muito do bem feito e muito do excelente. Sim, esse episódio aqui é tão bom quanto o outro. Melhor ainda, talvez, porque ele apresenta elementos muito mais interessantes, não se valendo tanto de elementos tão clichês e oferecendo mais outros personagens que a gente pode também se identificar de maneira muito rápida. Claro que todos eles apresentados por aqui têm um grau de mistério muito do interessante. Tanto o Jace, quanto o Victor, quanto aquele professor mestre, né, da academia, como aqueles personagens ali do conselho, principalmente aquela que é Eleanor, né? Acho que é isso, né?
que foi a que ficou mais interessada, talvez, ali no caso, porque na verdade deu mais destaque para ela, né? Meio que ela tenta seduzir os outros conselheiros, né? Com presentinhos aqui, lá. Ela ficou mais interessada nessa questão da magia. Um personagem que tem pinta de ser traidora também para o futuro, né? Parece. Os outros parecem alguma coisa mais mané, né? Que vai levando de acordo com o que o barco está indo, né? Pois é, vamos ver como é que vai acontecer isso. Claro, conclusão no próximo episódio, com certeza. Portanto, para esse segundo aqui, que realmente ele tem uma força que não precisa a gente arranjar uma desculpa para dizer que ele é bom, é interessante, ou seja, na parte técnica, que foi o que eu fiz com o primeiro, esse aqui, sim, a nota que eu dou para ele é puramente para o que ele apresenta, não preciso de questões técnicas. Portanto, para esse segundo episódio, eu atribuo a mesma nota, 4,5 que atribuí para o episódio primeiro. Sim, esse aqui também é 4,5 asteriscos, mas porque ele é muito bom, quase perfeito. Mas eu deixo essa sensação de perfeição para o terceiro episódio, que vai fechar o primeiro ato aqui de Arcane. É isso.